Outro princípio de um coração que se move segundo o coração de Deus está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, 15 e 16. No versículo 3, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, então está falando que é o próprio Senhor Jesus Cristo, falou com Elias, para Elias se dispor, subir e encontrar os mensageiros do rei Acasias e levar para eles uma palavra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Elias, ele tinha um coração disposto a obedecer. No momento que o anjo do Senhor falou com Elias, imediatamente Elias obedeceu e subiu o monte, e foi encontrar os mensageiros de Acasias no meio do caminho. Também fala no versículo 15 que o anjo do Senhor, com A maiúsculo, falou novamente com Elias para ele descer e ir ao encontro do rei Acasias para entregar o recado de Deus. E era um recado de morte. Imagina a situação do profeta Elias. Ele corria risco de vida. Por quê? Porque ele ia até ao rei, um rei rebelde, um rei mau, um rei sem temor, sem compromisso com Deus. Ele ia até um rei para falar uma palavra de morte, de repreensão e morte. Elias podia ser morto, perseguido e morto naquele momento. Mas para Elias não interessava se ele ia viver ou morrer. O que importava para Elias era obedecer a Deus em tudo. Fazer a vontade de Deus em tudo, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Assim como Elias tinha um coração obediente a Deus, nós também precisamos ter um coração totalmente obediente a Deus. Falar o que Deus mandar falar. Fazer o que Deus mandar fazer, mesmo que isso contrarie os padrões deste mundo caído, mesmo que isso confronte a religiosidade, nós não podemos ser desobedientes. Precisamos ser obedientes e fazer a vontade de Deus, mesmo que para isso sejamos perseguidos. O terceiro princípio de um coração que se move em Deus está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, 11 e 13. No versículo 9, mostra que quando o capitão com os 50 soldados, a mando do rei Acasias, vieram falar com o rei, com o profeta Elias, eles falaram com um tom de ordem, de soberba. Falaram assim: o rei diz, desce. Eles não perguntaram se Elias podia descer. Eles estavam falando: o rei está mandando você descer agora. Eles não respeitaram Elias como profeta. Apesar deles falarem homem de Deus, eram meras palavras, porque eles estavam desrespeitando o profeta de Deus. Mas eles não foram só uma vez. No versículo 11, fala que quando a primeira remessa de capitão e soldados morreram pelo fogo de Deus, então o rei Acasias mandou pela segunda vez. E essa segunda remessa também foi morta pelo fogo de Deus. Então o rei Acasias mandou pela terceira vez. Aqui mostra que as trevas, porque o rei Acasias aqui, apesar de ser o rei de Israel, ele está tipificando as trevas. E o capitão com os soldados, o exército das trevas.
E havia uma insistência no confronto, uma insistência no afrontar Elias. As trevas tentam de tudo, circunstâncias, pessoas, até mesmo pessoas próximas, para tentar nos tirar do mover de Deus, para nos tentar tirar do posicionamento firme em Deus e nos levar a agir precipitadamente. Elias podia ter correspondido da primeira vez. Bom, é o rei que está mandando descer, é melhor descer. Mas Elias entendia que não era o tempo de Deus. E a palavra final não é a do homem, é a de Deus. Então, apesar de ser um rei que estava mandando ele descer, ele não desceu, porque não era tempo ainda de Deus. Elias não podia descer naquele momento, porque ainda não era o tempo de Deus. Então Elias mostrou para aqueles homens que Deus é fogo consumidor. Que quando a obra não é de Deus, e quando a obra é das trevas, o fogo de Deus consome. E vem o juízo de Deus. E sobre aquela primeira remessa de capitão e soldados, veio o juízo do fogo consumidor de Deus. Mas Elias, na segunda vez, podia ter cedido. Bom, já é a segunda vez, é melhor eu ir, senão a minha cabeça vai rolar. Acontece que ele entendia, porque ele era sensível à voz de Deus, ele entendeu que a segunda vez ainda não era o tempo dele descer e falar com o rei Acasias. E novamente veio o juízo do fogo de Deus sobre aquele capitão e os soldados. Mostra aqui que, como Elias, nós precisamos aprender a nos posicionar com firmeza na vontade, no tempo e na maneira de Deus, ainda que o mundo e a religiosidade nos pressionem. Nós precisamos ter escolhas firmes na palavra e nas verdades de Deus, porque são armas de resistência. O que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos ao diabo com firmeza na palavra, não saindo do posicionamento em Deus, então quem foge é o inimigo. O outro princípio está em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Eu não vou ler, mas o que fala aqui? Fala que Elias, quando recebeu o capitão e os soldados, fala que Elias estava no ponto mais alto do monte. Isso fala aqui no versículo 9 de 2 Reis, capítulo 1. Elias estava no ponto mais alto do monte. O que significa isso, pastor? Monte, por toda a Bíblia, aponta para intimidade com Deus. Não necessariamente um monte físico. Para ter intimidade com Deus, você não precisa não estar no cume, no lugar mais alto de um monte. O monte precisa ser no seu coração. Você pode estar no momento de intimidade extrema com o Senhor no seu quarto, na sua sala, no banheiro, na cozinha. Só precisa estar com o coração voltado para a intimidade do coração de Deus. Então Elias, ele estava num posicionamento de monte, de extrema intimidade com Deus. E foi porque ele estava nesse posicionamento é que ele pôde se manter firme em agir somente no tempo e na maneira de Deus e usar de autoridade em Deus para trazer juízo
de Deus sobre as trevas. Assim como Elias, nós precisamos estar também num posicionamento de intimidade com Deus. Diariamente, ouvindo a sua voz, lendo e mergulhando na sua palavra, tendo vida de oração, porque o ataque não avisa, o ataque aparece. E se você não desenvolver diariamente um monte no seu coração de intimidade com Deus, quando o ataque vier, você não vai resistir. Quando o ataque vier, você não vai se manter firme na posição em Deus. Quando o ataque vier, você não vai saber usar autoridade contra as trevas. Uma coisa muito interessante, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, que quando os homens descrevem o profeta Elias para o rei Acasias, falam que ele era um homem que estava vestido e cingido. Vestido de pelo de camelo e cingido de cinto de couro. Mas eu quero me ater ao fato de Elias estar vestido e cingido. Isso fala que também, além da intimidade com Deus, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus e vestidos da armadura de Deus. Não podemos vestir a armadura na hora da guerra. Não vai dar tempo. Não podemos estar revestidos do poder de Deus na hora da guerra. Precisamos estar continuamente nos revestindo. Para poder resistir no dia mau e permanecer inabalável. O outro princípio que nós vemos aqui para um coração que se move em Deus está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 13 a versículo 14. Lembra? O primeiro grupo foi com soberba. Homem de Deus, o rei está mandando, desce. O segundo grupo também foi com soberba e com pressa. Desce agora, depressa, porque o rei está mandando. E esses dois grupos sofreram o juízo de Deus. Porque Deus abomina a soberba. Deus abomina a altivez. Todo coração altivo e soberbo será abatido. Mas o terceiro grupo, de capitão e 50 soldados, chegou com humildade. Reconheceu que o poder do fogo de Deus estava com o profeta Elias. Não reconheceram que Elias era um profeta só de boca, mas reconheceram que se eles não chegassem com humildade diante do profeta Elias, era a mesma coisa de que não chegar com humildade diante de Deus. E porque eles chegaram com humildade, então não veio fogo de juízo sobre a vida deles. Aqui mostra que um coração que se move em Deus precisa crer que Deus está no total controle e que o coração do rei está nas mãos do Senhor e que a palavra final é a de Deus. Nada foge do controle de Deus. O coração do rei está nas mãos de Deus e é Deus que move o coração para que a sua vontade se cumpra. Deus tocou naquele capitão e naqueles 50 soldados para chegarem com humildade diante de Elias. Por quê? Porque naquele momento era o tempo de Elias descer e confrontar o rei Acasias. O outro princípio está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 15, que mostra que o anjo do Senhor falou com Elias: desce com este, não temas. Então Elias se levantou e desceu para ir até o rei. Fala que para fazer a vontade de Deus é necessário ter uma palavra de Deus. Ali Elias tinha uma palavra específica de Deus. Ali Elias então se moveu, se levantou e desceu até o rei, debaixo de uma palavra
de Deus. E assim como Elias, precisamos nos mover e fazer a vontade de Deus debaixo de uma palavra de Deus. Porque somente debaixo da palavra, da direção e do amor de Deus, nós temos êxito, segurança, ousadia e todo medo vai embora. E para terminar, o último princípio de um coração que se move em Deus está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 17, que fala que o rei Acasias realmente morreu como Deus havia falado através do profeta Elias. Aqui mostra um Deus fiel, aqui mostra um Deus justo, um Deus que abomina a idolatria, um Deus que abomina a altivez, um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Saiba que Deus cumpre o que fala, que Deus é justo e fiel a tudo que fala. E Ele está levantando um povo nesses dias de reis obedientes e santos nele.